São os irmãos que abrem a palavra do Senhor e reverência quem quer ficar de pé. No livro de Josué, capítulo 24. Josué 24, versículo 15. Amém? Que diz assim para nós nessa noite. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. E se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ler todos juntos no finalzinho? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Podem sentar. O tempo da reflexão dessa noite, meus irmãos, para nós é bem pertinente e que nesses últimos dias tem sido muito bombardeada, que é a família. A família segundo o coração de Deus. Vivemos em um tempo em que a família tem sido muito bombardeada através das redes sociais, bombardeada através de mentira, de fofoca, de injúria, de calúnia, de contenda entre irmãos, esposa e marido, e até mesmo familiares que interrompem e até mesmo que tentam intervir nas lutas no cotidiano da família. Mas é necessário entender que antes que tudo aconteça, temos um Deus. Assim como a palavra que nós lemos agora, que há uma decisão, quando Josué falou: a quem vocês vão servir, a qual deuses vocês vão servir. O que vocês vão servir não importa. Porém, ele e a família dele, ele tinha certeza: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então nós temos que ter essa convicção em quem nós servimos e não permitir que nos umbrais, a partir do momento em que as portas da nossa casa sejam abertas, e nós sabemos que a partir do momento em que ela será aberta, o Senhor ali está habitando. O Senhor habita nos nossos lares, o Senhor habita na nossa casa. Amém? Nossa família é um projeto de Deus, foi instituída pelo Senhor, como diz lá em Gênesis, no princípio. Desde o princípio, o Senhor falou que não era bom que o homem estivesse só. O Senhor criou tudo, criou animais, criou as plantas, tudo. No final, criou Adão e por último, tirou da costela e criou Eva. Criou um casal e aquele casal formou uma família. Foi a primeira família instituída na terra. E essa família passou por um problema seríssimo de assassinato e de inveja. Muitas famílias hoje têm sofrido muito com esse sentimento de inveja. Inveja de irmãos dentro de casa. Aí nós podemos nos surpreender. Puxa, porque o irmão está com inveja do outro? Por que essa situação está acontecendo? Mas aconteceu na primeira família instituída por Deus aqui na terra. O irmão ofereceu algo ao Senhor que agradou ao Senhor a oferta dele. E o outro colocou em seu coração que a inveja foi tão grande que ele chegou a assassinar o seu irmão. E aconteceu por causa de um sentimento que se chama a inveja. Nossa família é lugar de amor, nossa família é lugar de cuidado, é lugar de ensinamento e lugar de crescimento espiritual. Nos dias de hoje, o que nós temos visto em Cristo é uma família sendo bombardeada. Nossas famílias são uma bênção do Senhor, porque o Senhor escolheu. Famílias por aí têm sofrido muitas afrontas. As casas, os lares têm sido um verdadeiro campo de batalha. Não tem sido um lugar que possa se refugiar e sentir a paz a partir do momento em que entra no seu lar. É uma perturbação tremenda. Marido que não quer voltar para casa, esposa que não quer voltar para o seu lar e os filhos também não. Porque a casa se tornou um verdadeiro campo de batalha. Mas a família é e sempre será um projeto de Deus, instituída por Deus.
marido, esposa e filhos. É uma família sim. Projeto sim, do Senhor Jesus. Ainda que o adversário, o inimigo de nossas almas, queira quebrar, queira destruir, a rede social que tem sido muito usada para mostrar só fake news. Quantos de nós sabemos que existem pessoas ali que estão mostrando algo que não vive de fato, que é só fake news? Uma família que vive de aparência que outras famílias querem se espelhar nelas. Pessoas que não têm índole, pessoas que não têm o que mostrar para as famílias e deixam os seus lares abertos ali para que aquela rede social, o que está vindo na rede social, que não é de Deus, o que é que tem sido, de que forma tem sido, como tem sido penetrado os lares nos dias de hoje. Nós, como pais, temos uma responsabilidade muito grande sobre a educação dos nossos filhos. Muitos aqui já têm filhos até adultos, já são avós. Mas nós estamos vivendo uma geração muito difícil, em que as crianças e os adolescentes estão sendo bombardeados. Literalmente bombardeados. Estão dentro de um quarto. Ah, mas meu filho está no quarto, meu filho não tem amizade, meu filho não sai, mas ele está dentro de um quarto. Você sai para trabalhar, muitos pais precisam trabalhar e deixam ele em casa. Muitas das vezes a educação tem sido terceirizada e nós não podemos permitir que isso aconteça, porque nós fomos escolhidos pelo Senhor aqui na terra para educar, para ensinar. Amém? Na família existe e tem que existir o amor, pois não adianta, como diz a palavra, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu fizesse tudo, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu profetizasse, ainda que eu curasse, se eu fosse visitar o enfermo, o que eu fizer, se eu não tiver o amor, de nada vai adiantar. Na família tem que existir perdão, na família tem que existir paciência, na família tem que existir o diálogo, que não está tendo mais, ninguém senta mais à mesa para comer juntos, e quando senta com o celular em mãos, o celular tira a atenção, quebra a comunhão entre o homem, a esposa, o marido e os filhos, pois cada um muitas das vezes se sentam ali. Às vezes até nós vamos a um restaurante, quando chega no restaurante, as famílias estão ali, cada um com o celular na mão. Quando chega na casa de alguém, de uma determinada pessoa que vai fazer parte de algum evento, está ali, você chega numa festa, o que for, estão sentados na mesa e cada um com o celular na mão. Cada um vendo algo diferente. Mas será que está crescendo? Será que aquilo ali está fazendo eu crescer? Será que naquela mesa que eu estou sentada está me dando proveito? Quando a Bíblia diz lá no Salmo, né? Primeiro que a gente não pode se sentar na roda dos escarnecedores, né? Muitas das vezes a gente passa por essas rodas, muitas vezes a gente passa até por essas mesas e vê o que está acontecendo. Está sendo destruído, está sendo avassalador o que o inimigo tem feito através das redes sociais. Ele tem usado muito bem os canais, mas o que nós, como igreja, temos feito? A família segundo o coração de Deus, Cristo como cabeça e nós como corpo, a esposa ou o marido. Cristo sendo o cabeça da família, Cristo regendo a família com todos os critérios, como manda a palavra de Deus, segundo a palavra do Senhor. Como tem sido? Como os lares estão sendo destruídos? Como filhos têm cometido suicídios? Esposas, maridos suicidando? Por que será? O que está acontecendo? Mas quem sou eu? Quem somos nós? Para apontar. Porque a Bíblia diz que só tem um único juiz. Amém? Muitas vezes queremos mudar a nossa família, queremos mudar o comportamento dos nossos filhos e queremos mudar o comportamento dos nossos maridos, como esposa ou até mesmo como esposo, queremos mudar o comportamento da esposa. Mas o que nós precisamos de fato é unir nossas forças, nós cuidarmos, orarmos, jejuarmos e buscarmos mais a face do Senhor, para que em família possamos vencer
Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Enquanto lá fora o mundo está se reunindo e está fazendo as coisas, o que nós, como família, como igreja, estamos fazendo dentro de nossos lares, dentro de nossas casas, é unir. A Bíblia diz que o cordão de duas dobras é difícil de quebrar, não é isso? E a família unida. Irmã, a senhora não sabe como anda o meu filho, a senhora não sabe como anda a minha esposa, a senhora não sabe como anda o meu marido, não sei. Mas de uma coisa eu sei, se eu me posicionar e se eu me colocar na presença do Senhor, como de fato o Senhor me escolheu, como o Senhor te escolheu, e unir, e mostrar que é a união e o amor, como diz aqui em 1 João, capítulo 4, versículo 7. Abram aí, por favor. 1 João, capítulo 4, e o versículo 7. Amém? Os irmãos encontraram 1 João, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece Deus. E o 8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? É a palavra do Senhor que está dizendo para nós. Família que tem Cristo como cabeça e cumpre sua missão é uma família segundo o coração de Deus. Para construir uma família segundo o coração de Deus, a Bíblia destaca para nós 3 situações aqui que diz a primeira: firmeza e escolha. Foi o que disse Josué: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que vocês quiserem fazer, vocês façam, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué teve firmeza e teve escolha. Ele não escolheu se contaminar com os banquetes, ele não escolheu dividir, barganhar a certeza que ele tinha de Deus. Eu e minha casa, ele teve firmeza e ele escolheu servir ao Senhor, junto com a sua família. A decisão consciente de colocar Deus como centro no lar é uma tomada de decisão nossa. É nossa, é minha. A firmeza que eu tenho de servir ao Senhor e a escolha, eu quero escolher, eu tenho a certeza de escolher a Deus. Amém? A segunda que a Bíblia destaca para nós é amor e submissão. Vamos lá para Efésios capítulo 5, 21. Efésios capítulo 5 e o versículo 21. Amém? Diz assim: sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitando-nos uns aos outros. Mas às vezes nós não queremos nos sujeitarmos. Aqui a Bíblia está dizendo: sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus. Amém? O encorajamento para que todos os membros da família vivam em harmonia, servindo uns aos outros, nós, como líderes, como esposa, como marido, temos que mostrar para nossos filhos, pois vivemos dias em que a divisão ela tem sido incentivada, impulsionada pela rede social, pela correria do dia a dia, pela falta de diálogo e muitas das vezes pela falta de perdão e o amor. Às vezes falamos muito em amor, como nós lemos aqui agora em Tiago, mas na hora de colocarmos em prática esse amor por nossos filhos, o inimigo, ele anda ao nosso redor, bramando como um leão a quem possa tragar. E às vezes a gente fala algo, uma palavra, talvez não fosse nem para ferir, nem para afligir nada, mas o inimigo pode distorcer essa palavra e fazer algo ao inverso dessa palavra que você lançou. Porque a própria Bíblia diz que de uma mesma boca procede bênção e maldição.
Pode de uma mesma fonte jorrar água doce e salgada? Não. O sal veio para temperar, né? A Bíblia diz que nós somos sal e luz da terra. O sal veio para dar gosto. O sal não veio para salgar, para colocar a comida salgada, não, porque senão ninguém vai suportar. Se a comida estiver muito salgada, quem vai conseguir comer? Ninguém. Ou se a comida estiver sem sal nenhum, a comida fica sem sabor. Sem sabor a comida. E aí, como é que fica a situação? Às vezes somos nós. Agimos dessa forma. Sem sabor, até mesmo querem salgar demais. Querem impor muitas coisas que não era para, de fato, fazer aquilo. Ah, mas a senhora não sabe, mãe. Eu não sei. Mas a Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus. Que Ele vai dar deliberadamente e não vai lançar o teu rosto. Porque às vezes alguém te ensina algo e lá na frente de você só sabe disso porque eu ensinei. Você só sabe isso porque fui eu. Se não fosse eu, você não ia saber disso. Mas nós temos um Deus tão grandioso, tão amoroso, que Ele nos ensina e não lança nada em nossos rostos. Porque Ele é amor. Porque Deus é amor. Nós acabamos de ler aqui. Deus é amor. Então, se Deus é amor, Ele está aqui disposto a nos ensinar. Me ensina, Senhor, porque eu não sei como fazer. Então, me dá sabedoria, Senhor, porque eu não tenho. Ele diz: quem não tem sabedoria, peça. Eu não tenho sabedoria, me ensina, Senhor. Sei que cada um aqui tem uma situação diferente. Cada um aqui está vivendo um mar bravio. Cada um aqui está vivendo uma situação, uma luta, o que for. Porque a Bíblia diz que no mundo nós íamos ter aflições. Quem aqui de nós já está passando esse momento? Amém. Glória a Deus que não esteja, Jesus. Mas não é por muito tempo. Porque daqui a pouco já vem outra luta, já vem. Porque é assim a vida do cristão aqui na terra, até que ele venha. Ah, mas a vida do cristão é uma mar de rosa. A irmã vem aí e fala: não é muito bom, não é muito fácil, é nada. É não, gente. De maneira nenhuma. Mas a Bíblia diz que com Cristo nós somos o quê? Mais que vencedores. Digo isso em todas as coisas, em todas as circunstâncias. Porque a palavra do Senhor quem diz para mim e para você. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Não importa a luta, não importa a enfermidade, não importa a batalha, não importa a adversidade que você esteja enfrentando. Se seja enfermidade, quer seja na família, quer seja com um parente, com um vizinho, falta de emprego, qualquer que seja a sua dificuldade. Não vem sobre nós luta nenhuma senão humana, a Bíblia diz. Porque fiel é Deus para com a luta nos dar o estado. É o Senhor que está falando para nós. Mas uma família segundo o coração de Deus. Vocês acham que o inimigo ia ficar satisfeito com uma família firmada na rocha? Será que Josué passou por momentos tão bons, tão fáceis? Não, de jeito nenhum. Nenhum deles. Nenhum. E se nós formos mais adiante, ainda temos um profeta. O profeta Elias, que um dia destronou 475 profetas de Baal, estava como um gigante. Mas no outro, com uma palavra, Jezabel disse: eu quero a cabeça deste homem. Este homem sumiu, morreu, com medo de um decreto que Jezabel queria a cabeça dele. Mas o Senhor insistiu com Elias. O Senhor alimentou Elias e enviou os corvos para alimentá-lo diariamente. Ele se alimentou e com a força daquela comida, a Bíblia diz que ele caminhou umas 40 dias. Mas ele ainda estava com medo. Ele se escondeu em uma caverna. Quem de nós aqui não estamos vivendo cavernas? Pois é. Quem de nós aqui não estamos vivendo deserto? Mas é no deserto que Deus envia o suprimento. É no deserto que Deus envia o pão. É no deserto que Deus envia a água. Se o pão e a água que você está precisando é físico, Ele vai mandar. Mas também, se o pão e a água que você está precisando é espiritual, você precisa se alimentar com a força dessa comida, você ficar de pé, ficar firme e ter certeza
o Senhor vai enviar para você também. Está precisando do pão espiritual? Peça. Senhor, eu necessito me alimentar. Como eu posso fazer? Meditando na palavra, lendo a palavra, porque o pão está aqui, a água está aqui. Ele diz: eu sou o pão da vida. Então temos que nos alimentar para poder existir esse dia mau, para poder existir esse deserto. Elias comeu, se alimentou, foi embora. Depois Elias se escondeu na caverna, mas o Senhor ainda tinha algo na vida de Elias. E o Senhor fez. Foi lá, chamou Elias. E Elias: o que é que tu estás fazendo aí, Elias, nessa caverna? Sai para fora. Porque eu ainda tenho algo na tua vida. Imagina a conversa do Senhor com Elias naquela caverna. E Elias, acho que ele nem imaginava que Deus ia mais atrás dele. Não, mas o Senhor ia. Porque o Senhor insiste conosco. A obra não terminou ainda, igreja. Eu estou com vocês. Eu estou aqui. A Bíblia diz, batei, batei, e abri-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Eu vou bater aonde? Vou bater na porta do pastor Gilmar? Eu até posso, dependendo da situação. Se for uma situação assim corriqueira, eu posso até bater. Mas existem situações que a gente não pode bater na porta do pastor, na porta do irmão e da irmã, do diácono, da diaconisa, não. Eu tenho que bater na porta do céu. Batei, batei e abri-se-vos-á. Buscai e encontrareis, porque é de lá que vem o meu socorro. O próprio salmista diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Qual é o monte que você está vivendo hoje? Que monte você está vivendo? Um monte de problema. Ai, mãe, a senhora não sabe o que eu estou passando. A mãe não sabe. Mas o Senhor sabe, porque Ele sonda o seu coração. Ele conhece o teu íntimo. Ele conhece o meu e o seu interior. Amém? Quando nos sujeitamos uns aos outros no temor de Deus, mostramos ao mundo que de fato nós somos um cristão, movidos ao amor que derramou até a última gota de sangue na cruz do Calvário, por mim e por você. E dessa forma nós vamos poder totalmente vencer os ataques do inimigo, porque ele não suporta o amor. Amém? O inimigo não suporta o Senhor, porque o Senhor é movido a amor. Deus é amor. Então, se Deus é o cabeça da nossa família, se Deus é movido a amor, que enviou o Filho dele, amado, único, puro e santo, para morrer por mim e por você, a Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por mim e por você. Que amor é esse? É incalculável. Que graça é essa? É incalculável. Pode uma mãe esquecer-se do filho que carrega no seu ventre? A Bíblia diz: todavia eu jamais me esquecerei de ti. Mas está demorando? Está doendo? Está, mas vai passar. Porque nada aqui é eterno. Tudo é breve e momentâneo. Tudo tem um tempo. Porque a própria Bíblia diz que há um tempo determinado para tudo. Existe um tempo. A Bíblia diz que um ano é como 1000 e 1000 é como 1. Meu Senhor, 1000 anos eu vou passar esperando? Não sei. Não sei quanto tempo eu vou passar esperando. Não sei. Eu não sei quanto tempo vai passar para saber se eu tanto almejo que ela vai chegar. Não sei quanto tempo você está esperando sua bênção. O milagre acontecer, o sobrenatural acontecer. Mas vai acontecer. Amém? E a terceira certeza que nós temos é sobre uma educação com propósito para os nossos filhos. Abram aí em Provérbios 22, 6. Já estou terminando. Provérbios 22, 6. Uma família segundo o coração de Deus. Olha só, igreja. É um versículo muito conhecido por nós. Provérbios
22:6 diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Amém? Educa, ensina, compartilha, dialoga, mostra para ela o caminho em que ela deve andar. E até quando crescer ela não vai se desviar dele. Uma educação com propósito. Uma educação firmada na palavra do Senhor. Mostrando os princípios. Olha, meu filho, é assim. Olha, meu filho, é assim. É mediante a palavra que eu estou dizendo a você. Mas muitas das vezes nossos filhos não querem nos ouvir. E vão pagar o preço lá na frente. Mas você fez sua parte. Ele não está querendo me obedecer, ele está desobediente. Mas lá na frente, você vai reconhecer e vai saber que existe um único Deus, o mesmo Deus que abriu o mar, quando o Senhor perguntou a Moisés: Moisés, o que é que tu tem nas tuas mãos? Moisés estava tão atemorizado com o exército que vinha de Faraó e o mar que estava na frente dele, que ele pergunta. E o Senhor diz: Moisés, o que é que tem em tuas mãos? Eu tenho um cajado. Então Moisés toca nas águas. E naquele momento o mar se abriu, o milagre aconteceu e o povo pôde passar a pés enxutos. O mar dividiu de um lado a outro. Que milagre sobrenatural Deus realizou. Mas o povo, quando o mar fecha, que Faraó morre e que o povo continua a trajetória, lá na frente o povo é fogo, o povo é desobediente. Mas é esse povo que Deus ama. É um amor incondicional. Deus proveu tudo para o povo e continua provendo. Deus enviou todo o suprimento diário que o povo precisava, mas o povo continuava murmurando, reclamando de uma coisa, era de outra, era isso. Mas o Senhor continuava amando eles, assim como o Senhor nos ama nossos filhos e ama essa causa que você tem em suas mãos, que está impossível, porque para Deus nada é impossível. É impossível para mim e para você, mas para Deus não. Amém? Educação com propósito. Vamos aí abrir nossas Bíblias em Deuteronômio 6, o 6 e o 7. Amém? O 6 diz assim para nós: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Amém? Olha só o compromisso e o que o Senhor entregou em nossas mãos. Como pais, como mães, como avós que tem aqui, avós, o compromisso, educação com propósito, né? Ensinar o filho no caminho que ele deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. Tem muitos filhos de cristãos que estão fora da casa do Senhor, muitos pais e mães chorando porque não estão no caminho, mas nós lemos que até quando ele crescer ele não se desviará dele. Ele tem a marca da promessa. Amém? Ele está marcado. Ele foi consagrado ao Senhor, foi apresentado ao Senhor. Talvez ele hoje não esteja mais no caminho do Senhor, mas ele vai voltar. Com certeza ele vai voltar. Porque foi o Senhor que escolheu ele no ventre. Não fui eu, não foi você. Não fui eu como mãe que escolhi meus 3 filhos. Foi o Senhor que escolheu meus 3 filhos. Então, se o Senhor os escolheu desde o ventre, a Bíblia diz, né? O Senhor escolheu desde o ventre de nossas mãos. Mesmo que ele esteja afastado dos caminhos do Senhor, mas ele vai voltar. E você vai receber de braços abertos, assim como aquele pai com o filho pródigo que esperava o filho voltar. Nós lemos aqui, agora, em Deuteronômio, que nós ensinaremos aos nossos filhos. Dela falará deitado. Olha só, se está deitado, está falando. Se está caminhando, está falando.
parte, você fez a sua parte. Eu tenho feito a minha parte, sei que tenho feito. E o final será de glória. Deixa o tempo passar. Porque para tudo há um propósito. Tudo tem um propósito. Educou com propósito? Amém. Tem educado com propósito? Amém. Vamos colher esses frutos. No tempo determinado, esses frutos virão. Amém? A Bíblia diz que aquele que semeia chorando a boa semente, ele voltará consigo, sorrindo, com os cestos ao transbordando. Amém? Essa é a alegria nossa. Bom é semear chorando. Mas eu vou semear sorrindo. Amém. Semear sorrindo. Glória a Deus. Que bênção semear sorrindo. Mas se você semear chorando, a Bíblia diz: aquele que semeia a preciosa semente chorando, ele vai voltar consigo, cheio. Porque essa é a palavra do Senhor. Não sou eu quem estou falando, é o Senhor quem diz. A Bíblia diz que Ele renova nossas forças, que a gente vai subir como águia. Olha, vai voar. Águia, somos considerados como águias. Que o Senhor nos dê essa força, que o Senhor nos dê esse alimento que nós precisamos. É o alimento físico, amém. Se é o espiritual, amém, Senhor, me ajuda. Me dá desse pão que eu quero comer, eu quero ser cheio da tua palavra. A Bíblia diz para mim e para você que o povo perece por não conhecer a Escritura. Perece. Vamos ler. Vamos nos alimentar desse pão e beber dessa água, que é uma água pura e cristalina. Amém? Que Deus abençoe os amados irmãos. Que eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar por esse momento, né? Que foi me dado de trazer a reflexão. E assim, essa reflexão eu trouxe em parte na MCM. E até a irmã Ivone tinha comentado: irmã, maravilhosa essa reflexão. Poderia até ser no culto à noite. Eu disse: amém. Assim que eu tiver a oportunidade, irmã Ivone, eu vou trazer. Não foi, irmã Ivone? E assim estou aqui nessa noite falando, né? Família segundo o coração de Deus, Cristo como cabeça da nossa família, independente que as lutas e as adversidades, os montes de problema queiram mostrar algo diferente, não é. Nós temos que ter a clareza e a firmeza, assim como Josué. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho certeza que o meu Redentor vive, como já disse, e por fim ele se levantará. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos.